Bem-vinda e bem-vindo à aula 2 do nosso curso gratuito de Introdução ao Lettering, o curso Lettering sem complicação. Se você chegou agora direto nessa aula 2, tá? Ainda não viu a aula anterior, então eu peço que você pause o vídeo, tá? Confere abaixo desse vídeo aqui o link da aula 1, vai lá, assista a aula 1 primeiro e então volta aqui para a aula 2 que eu estou esperando vocês aqui. Beleza? Então, primeiro assiste lá e volta aqui que eu estou te esperando. Ah, você já assistiu a aula 1? Então beleza, então vamos continuar aqui para a nossa aula 2, nosso curso Lettering sem complicação, tá? Antes de mais nada, como sempre, peço que você ajudem o Jack, que ajuda o professor aí, pô, dá like nesse vídeo também, se ainda não se inscreveu, se inscreve no canal e ativa o sininho, tá? Para ficar sabendo de todas as novidades do canal também e ajudar o canal no geral, beleza? Então ajuda o professor aí e já faz isso agora. Importante, eu dei uma pequena atualização nesse curso, tá? Tive que atualizar algumas informações, mexi um pouquinho no conteúdo. Então no momento tem duas introduções desse curso. Eu não sei de qual aula 1 você está vindo. Tem duas aulas 1, tá? Não sei se está vindo da aula 1 antiga ou da aula 1 nova. Já qual que é a diferença da aula 1 nova com a aula 1 antiga? Tá? O conteúdo é exatamente o mesmo, muda só as informações, tá? Porque na aula 1 antiga, se você está vindo da aula 1 antiga, que é a aula que já tem mais de 300 mil visitas, 300 mil pessoas já assistiram essa aula, tá? Lá eu passo algumas informações que estão desatualizadas, como por exemplo falar, entre lá no site de Significa. Então não é mais por aí que você tem informações sobre o meu curso novo. Se você quer informações sobre meus cursos, sobre as turmas que eu vou abrir para o meu curso novo, se você quer informações sobre o canal, enfim, você vai ter que clicar no link abaixo do vídeo, tá? Para entrar na lista. Logo abaixo do vídeo, então, eu coloco um link para você entrar na lista e ficar sabendo de quando abre turma nova e mais informações gerais sobre o canal, beleza? Então, uma das coisas que precisa atualizar foi essa. Então, enfim, não faz diferença de qual aula que você veio, o conteúdo que você aprendeu foi exatamente o mesmo, beleza? E eu estou colocando essa introdução aqui para deixar você atualizado do que precisa saber, beleza? Por exemplo, vamos falar da apostila. Tem a apostila para vocês baixarem desse curso gratuito, claro, que é deixar uma apostila para vocês, vou falar sobre ela lá na frente, no meio da aula, inclusive, tá? Então o link da apostila está abaixo do vídeo, tá? O que pode acontecer é que de tempo em tempo eu posso colocar uma pesquisa para vocês responderem antes de baixar a apostila, tá? Ah, Jack, tem que responder pesquisa. Sim, gente, sim, tem que responder porque vocês me ajudam a criar um conteúdo mais bacana para vocês. Então ajuda aí também. Clica no link, se cair numa pesquisa, responda a pesquisa e a apostila vai vir no final dessa pesquisa, beleza? Ajuda o Jack aí, que assim eu consigo trazer mais conteúdo para vocês. Ah, e teve algumas pessoas que já comentaram, eu tentei baixar a apostila e não consegui, porque eu tenho todos os tipos de níveis de usuários de internet, enfim, de tecnologias aqui no canal, tá? Então, se você é uma dessas pessoas que está tentando baixar a apostila e não está conseguindo, vou deixar também abaixo do vídeo, sempre tem abaixo do vídeo informações importantes, sempre vale a pena ler abaixo do vídeo, tá? Então, abaixo do vídeo eu vou deixar um link também de um vídeo que eu já falei e dou orientações para quem não consegue baixar a apostila. Se você é uma dessas pessoas que está sofrendo para baixar a apostila, confere aí as informações que tem abaixo do vídeo que você vai ter esse link que vai te ajudar. Combinado? Então vamos ao que interessa. Vamos aí, mão na massa, aula 2 do curso Lettering sem complicação. Esse curso de introdução, curso gratuito de introdução ao Lettering. Vamos nessa! Então, em resumo, a primeira aula eu falei um pouco sobre esse curso, falei da diferença de caligrafia e lettering, e agora que você já sabe a diferença entre caligrafia e lettering, então você já deve imaginar que lettering, diferente do que muita gente está pregando por aí, lettering não é nenhuma novidade. Muita gente está tentando vender curso para vocês, está falando, o lettering, isso aí, nossa, o lettering está explodindo, tá uma febre, meu Deus do céu. Enfim, né? O lettering é muito legal, galera. Eu trabalho com isso, eu sou suspeito de falar sobre isso. É claro que eu amo isso que eu faço. Mas eu estaria mentindo se falasse para vocês que é uma novidade. Não é novidade. Lettering sempre existiu, assim como a ilustração sempre existiu, assim como a pintura sempre existiu. Por quê? Agora você sabe que lettering nada mais é que desenho de letras. E a gente sempre desenhou letras, né? Então veja, há mais de 1000 anos atrás, quando os livros ainda eram feitos todos em caligrafia, não existia a tipografia, não existia as tecnologias de impressão, tá?
Então, o livro era feito um a um, escrevendo letra por letra. Então, o livro era feito em caligrafia, mas as aberturas de capítulo, as capitulares, aquelas letras grandes que eram mega ilustradas, como já acabei de falar, eram ilustradas. Então, essas letras já eram lettering, né? Já era um lettering feito para abrir um capítulo, abrir um texto, né? Então, é um exemplo bem básico de como o lettering tem, há muito tempo, tá? É claro que quando entrou o computador, quando veio essa história de computadores, de programas gráficos, etc., deu uma caída um pouco nessa produção artesanal, deu uma caída um pouco nessa história de desenhar letras à mão, mas então houve a redescoberta do lettering, que também não é uma novidade, isso já vem pelo menos desde 2010, que foi quando comecei a estudar lettering, já estava sendo descoberto, já estava um monte de agência procurando para fazer campanha publicitária e tal. Então, na minha opinião, o auge do lettering mesmo no mercado foi 2015, não é agora, tá? O que está rolando de auge agora é o lettering, o público mais amador é o lettering, por exemplo, é o lettering que está em febre nas escolas, enfim. Então é o público mais amador que está descobrindo o lettering agora. Mas as agências de publicidade, os estúdios de design, enfim, quem trabalha profissionalmente com as artes visuais já tinha visto essa febre já desde 2015. E como eu falei para vocês, eu sempre falo sobre isso, né, de pessoas que tentam vender cursos para vocês e essas pessoas não têm experiência, porque eu vejo bastante isso acontecendo. Uma outra coisa que eu indico é ver se essa pessoa cita as referências dela. Se a pessoa cita para vocês onde ela aprendeu, quais foram os professores dela, quais são os livros que ela leu. Isso é fundamental, porque ninguém aprende sozinho. Por mais autodidata que a pessoa seja, leu algum livro, ela viu vídeo de algum artista, ela falou com amigos sobre isso. Então, o trabalho que eu tenho hoje, o trabalho meu, Jackson Alves, que tem hoje, é uma mistura do que eu bati cabeça, do que eu estudei, do que eu tentei, do que eu pratiquei, com os livros que eu li, com os professores que eu tive, com os amigos com quem eu troco ideia e me dão um feedback sobre o meu trabalho. Então é fundamental que as pessoas falem para vocês quem são as referências dela. Como você pode ver nesse vídeo que eu botei já abaixo, que é o vídeo da apresentação desse canal, eu conto minha história e justamente conto cada professor que eu tive e como isso influenciou na minha carreira. Tá? E essa galera que eu boto ali embaixo, que são os outros professores que eu indico para vocês, são as pessoas que eu falo direto, inclusive tem mestres meus aí nessa lista também, até hoje influenciam no meu trabalho, conforme a crítica que eles fazem pro meu trabalho ou não, e a gente tenta sempre melhorar. Confira se a pessoa que você segue cita as referências dela. Se ela não cita referência, pense a respeito. Por que a pessoa não cita referência? Por que ela não fala o que aprendeu? Por que ela não fala os cursos que ela fez? Beleza? Mais uma dica dada. Vamos lá para a nossa aula de hoje. Como eu já falei, esse curso não é um curso de caligrafia, é um curso de lettering, tá? E vocês já aprenderam que lettering é desenho, tá? E como todo desenho, a melhor maneira de fazer um desenho é observando uma referência. Assim como o desenho de observação, para poder fazer um desenho, então a gente sempre tem uma referência, sempre dá uma olhada numa referência, né? Se você vai desenhar, sei lá, uma maçã, você olha de preferência a foto da maçã, né? E eu coloquei esse exemplo aqui que eu acho bem bacana, que é uma caricatura, né? À esquerda, então, a gente tem esse rapper, um cantor, um rapper, que é o Tupac, né? E vamos, então, cara, eu quero fazer uma caricatura do Tupac, né? Eu quero mostrar para vocês que é o mesmo princípio que a gente usa para fazer lettering, tá? Então, eu tenho a referência dele, tem uma foto dele ali, né? Aí eu faço primeiro um desenho mais detalhado, né? E depois eu consigo dar uma simplificada nisso, então, e chegar ali a nossa caricatura, tá? Então, o que eu quero mostrar para vocês com isso? Que é a importância da referência, a importância de olhar para algo e entender um pouco mais dessa anatomia, das principais características desse desenho que eu quero fazer, né? Para não exagerar nem num ponto nem no outro, não errar a posição do olho, mas principalmente tá parecido com o que eu quero, né? Então, no lettering não é diferente. Se você pegar uma referência de uma fonte correta, por exemplo aqui, está escrito inclusive Tupac ali numa letra serifada, provavelmente uma Times New Roman, tá? E eu pegar essas características dela, ó, eu redesenho com base no que eu estou vendo, assim como fiz aquele desenho abaixo, um desenho mais detalhado. E a partir disso eu consigo então extrapolar alguns elementos, algumas características principais, e eu faço então uma letra mais interessante, como nesse caso. Então é o princípio da ilustração que a gente aplica no lettering, que nada mais é do que também uma ilustração de letras, tá? Por isso que eu falei da importância da caligrafia para o lettering, porque se você fizer a caligrafia e souber a base da caligrafia, você vai entender da anatomia da letra, e a sua letra no lettering vai ficar mais bonita. Mas, como a ideia não é ensinar caligrafia para vocês, pelo menos não nesse momento, então eu separei para vocês 3 estilos de alfabeto, que são alfabetos bem fundamentados, alfabetos com contraste correto. O que é contraste, Jackson? Contraste é aquela história da letra ter um traço fino e um traço grosso. Então, numa hora o traço está fino, numa hora o traço está grosso. Então, essa diferença de traço nas letras é o que a gente chama de contraste.
Então eu separei alguns alfabetos para vocês, para a gente poder desenhar depois em cima dessas bases, em cima desses modelos. Alguns alfabetos seguem mais fielmente as ferramentas caligráficas, outros menos, outros já tem uma quebra, tá? Mas eu indico para vocês também que vocês vejam, é importante vocês verem as ferramentas caligráficas e o que cada ferramenta faz estilo. Então, no lugar de eu passar isso tudo de novo para vocês, eu vou colocar o link para vocês abaixo desse vídeo aqui do meu canal que fala sobre as ferramentas caligráficas e os estilos de cada caneta. Assim como também tem um vídeo aqui no meu canal que eu falo só sobre brush pen. Tá? Então eu vou botar o link dos dois vídeos abaixo para você assistir. Tá? Se quiser pausar esse aqui, assiste lá os vídeos, volta aqui que a gente continua e você já vai saber um pouco mais do que eu estou falando aqui nesse vídeo para vocês, beleza? Assiste lá. Então voltando a falar aqui dos modelos de alfabeto que eu estava comentando, eu separei 3 modelos de alfabeto para vocês e eu coloquei isso numa apostila PDF, que está o link abaixo também do vídeo para vocês baixarem para poder ter isso em casa. Mas como eu sei que na prática pouca gente leva uma apostila impressa, né? E eu sei que é meio chato ficar carregando PDF no celular, tem que abrir o PDF no celular, enfim, também para facilitar, esses mesmos alfabetos eu coloquei no meu Instagram. Então basta acessar aí o meu Instagram, acessa lá no Instagram, @letterjack, e dentro do meu Instagram você vai clicar na aba alfabetos, e nessa aba eu estou colocando esses 3 alfabetos para vocês, para ficar logo à mão, para ficar bem prático, para vocês consultarem no celular de vocês, beleza? Então, o primeiro alfabeto que eu coloquei para vocês é um alfabeto com serifa. O que é serifa, Jacques? Serifa é isso que eu estou mostrando na tela para vocês, num resumão, que esse curso é um resumo, é um curso rápido, né? Essas pontinhas, essas saliências que tem em cada letra, que eu estou sinalizando na tela, isso é uma serifa. Então, um alfabeto que eu botei para vocês no modelo é esse alfabeto com serifa, baseado numa fonte chamada Didot, tá? Que é um estilo que a gente chama de Didone, que é essa letra com serifa que tem a serifa mega afiada, né? Ela é bem contrastada, tem um traço bem fino, um traço bem grosso. Então, esse primeiro alfabeto com serifa é com base nessa fonte Didone e é um dos estilos que vocês vão ter à mão para vocês poderem consultar. O alfabeto 2 é um alfabeto sem serifa, tá? É um alfabeto mais ou menos numa pegada aí de uma letra helvética, por exemplo, uma fonte helvética, tá? Então, o que muita gente chama de letra bastão, mas é uma letra sem serifa, tá? Então, também estou colocando o modelo de caixa alta, caixa baixa, né? Maiúsculas e minúsculas. E o alfabeto 3, talvez o mais esperado por vocês, é o alfabeto de uma letra cursiva. E para esse alfabeto de letra cursiva, eu preparei especialmente para vocês uma base que eu fiz somente o esqueleto dessa letra para vocês poderem praticar em casa. Basta comprar um papel manteiga. Aliás, falando em papéis, eu tenho um vídeo também que fala só sobre papéis. Eu vou botar o link logo abaixo para vocês saberem os papéis que eu uso e tudo mais. Com papel manteiga, ou se você usar uma mesa de luz, você pode imprimir essa apostila no tamanho A4, colocar um papel manteiga por cima e você vai desenhar por cima dessa letra para praticar esse estilo de alfabeto que eu coloquei para vocês. No final desse vídeo, eu vou colocar um time-lapse de eu fazendo isso com a brush pen, para quem tiver curiosidade e quiser testar a brush pen, tá? Mas é um time-lapse, é rapidinho, mas você vai poder conferir no final do vídeo. Eu não vou colocar aqui para não atrapalhar o processo dessa aula. Então o que você pode observar nesse alfabeto que eu coloquei para vocês, esse alfabeto então é só o esqueleto da letra, né? Os traços que são vermelhos são os traços mais grossos, os traços que são azul são os traços mais finos, que é o que faz o que você já deve ter ouvido por aí, né? Que é a história do desce grosso e sobe fino, né? Para trabalhar com brush pen. Então é mais ou menos isso, né? Você desce colocando pressão na caneta e você sobe soltando a pressão da caneta para trabalhar com a brush pen. Então você sabe por que isso acontece? Tá? Então eu vou explicar para vocês. Isso é herança de uma pena caligráfica, tá? Uma pena de ponta flexível, que alguns chamam de pena de bico. É uma pena de ponta flexível que quando você pressiona, como eu estou mostrando no vídeo, quando você pressiona ela abre as duas pontinhas e isso faz sair mais tinta que faz um traço mais grosso. Quando você solta a pressão da caneta, aí o traço fica mais fino. Então, é uma herança dessa letra, que é uma letra que chama de copperplate, ou então cursiva inglesa, né? Que nessa letra feita com essa pena, a única maneira de você colocar pressão na caneta, a única maneira de fazer contraste, é você pressionar quando está descendo com a caneta. Quando você sobe, você tem que soltar a pressão. Por quê? Porque essa ponta metálica mega afiada, se você pressionar quando você está empurrando ela, quando está subindo o traço, ou você quebra a ponta da caneta, ou você rasga o papel. Então a única maneira de colocar contraste na letra feita com essa pena era colocando pressão quando você desce com o traço. E obrigatoriamente quando você sobe, soltava a pressão. Então era uma limitação técnica da ferramenta, que não tem na brush pen. Você pode colocar pressão na subida e na descida, mas a gente segue então a estética dessa letra lá, tá? Feita com essa pena de ponta flexível. Então se quiser fazer esse exercício com essa apostila que eu coloquei para vocês,
tá? Pode seguir, se quiser fazer com a Brush Pen, testa lá, vendo a timelapse, eu vou colocar logo no final desse vídeo, tá? Ou então, o que eu indico, que é justamente o tema desse curso, que é lettering, a gente não vai usar caligrafia, não vai fazer com o Brush Pen, vai fazer com uma canetinha normal. É assim, então o traço que é vermelho, que é um traço grosso, você vai fazer esse traço passando a caneta mais vezes nesse lugar. Então você pode fazer um traço central, né, como eu estou fazendo aí, e depois você volta onde eu traço vermelho e faz mais um, mais dois traços ao lado, tá? E onde eu traço azul, que é o traço que sobe, aí você mantém um traço único, tá? Que é isso que eu estou fazendo para vocês do modelo. Então, você também pode praticar esse alfabeto, mesmo sem Brush Pen, basta usar essa técnica de lettering, tá? E isso sim é o que a gente chama de brush lettering, tá? Que eu estou desenhando as letras, mantendo a estética da Brush Script, a estética que usa na Brush Pen. Então, bora praticar? Baixa a apostila, imprime esse daí, compra o papel manteiga e pratica isso aí para a próxima aula, beleza? Que na próxima aula, então, eu vou passar para vocês as minhas dicas de composição. Outra coisa, vai escolhendo um texto aí para a gente usar na próxima aula, beleza? A gente vai criar uma peça de lettering no estilo dessas peças que você está vendo aí na tela. E para isso é bom praticar o alfabeto que eu passei para vocês, beleza? Vejo vocês na próxima aula. Até lá! Pessoal, estou adicionando aqui mais uma informação extra para vocês. Vou passar agora, como eu já falei, um vídeo de timelapse mostrando eu desenhando todas as letras do alfabeto, tanto em caligrafia quanto em lettering, né? Começando pelo lettering e depois fazendo com a Brush Pen, tá? Mas por acaso eu esqueci da letra L nesse alfabeto, tá? Então não se preocupe, tá? Isso acontece nas melhores famílias, tá? A gente tá tão preocupado em fazer um alfabeto, fazer as letras corretamente, que vira e mexe a gente come uma letra, tá? E aconteceu, comigo também, eu comi a letra L, mas não se preocupe que na apostila tá a letra L corretamente, tá? Mas Jack, eu queria ver no vídeo. Não se preocupe, porque dentro do vídeo, se você observar, a primeira etapa para fazer a nossa letra H ou a letra K é exatamente, começa com a letra L, né? A letra H, você faz a voltinha lá, é já uma letra L. Então, ali você já resolve como é que é feito essa letra, tá? Então, não é necessário eu refazer esse vídeo só por causa da letra L. E na apostila tá corrigida, beleza? Então, fica sabendo disso já. E vamos lá, vamos ver então esse passo a passo.